Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a tensa relação entre a Marinha e o Exército Imperial Japonês. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em 1868, o Japão passou por uma autêntica revolução que afetou profundamente aquela sociedade, transformando um país autenticamente feudal e completamente fechado para o mundo em uma nação aberta e desejosa de avançar tecnologicamente em todas as áreas. Esse período de transição, conhecido como Meiji, foi marcado por uma impressionante industrialização, resultando no nascimento de megacorporações como a Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui e Yasuda. Essas megacorporações, conhecidas no Japão como Zaibatsu, eram tão grandes e poderosas que controlavam praticamente todos os aspectos da economia japonesa, com a sua influência chegando também às forças armadas, que, à semelhança do que estava acontecendo com outros setores, estavam se modernizando a um ritmo frenético. As forças armadas japonesas precisavam de fuzis, veículos e principalmente de navios modernos, com os Zaibatsu influenciando diretamente as forças armadas, empurrando para a marinha e para o exército imperial todos os seus novos equipamentos. Em 1905, após a inesperada vitória japonesa contra a poderosa Rússia czarista, a sociedade japonesa iniciou uma fase de militarização, com o Império Japonês se expandindo territorialmente. Primeiro para a Península Coreana e depois, nos anos 30, para a Manchúria, na China. Toda essa expansão territorial exigia armas e equipamentos cada vez mais avançados e modernos, com tudo isso sendo fornecido pelos Zaibatsus, com essa expansão e modernização aprofundando antigas fissuras entre o exército e a marinha, fissuras que vinham desde o início da era Meiji e que tiveram origem em disputas internas por poder e por uma maior influência com o imperador, com os altos oficiais japoneses da marinha e do exército competindo entre si pela preciosa atenção do imperador. Essa disputa interna interessava muito aos Zaibatsus, com as megacorporações incentivando essas fissuras, levando o exército e a marinha imperial a desenvolverem projetos paralelos e até mesmo a criarem ramos internos que faziam basicamente as mesmas coisas. Por exemplo, o exército imperial japonês chegou a comprar navios e submarinos dos Zaibatsus, criando um ramo naval, com a marinha imperial japonesa criando a sua própria infantaria e até mesmo fuzileiros navais paraquedistas, comprando aviões e blindados de outros Zaibatsus. Toda essa rivalidade atingiu seu ponto máximo em 1939, com o exército imperial defendendo uma estratégia de avanço para o norte em direção à Sibéria soviética, e com a marinha imperial defendendo uma estratégia de avanço para o sul em direção às ricas colônias europeias no Pacífico, com o exército imperial, praticamente por iniciativa própria, provocando uma quase guerra contra a União Soviética e que resultou na Batalha de Khalkhin-Gol, que decorreu entre maio e setembro de 1939 e que já foi destacada em detalhes neste vídeo, cujo link está aqui na descrição. Naquela batalha, o Japão descobriu, da pior forma possível, que a União Soviética tinha um exército terrestre muito superior, com aquela derrota enfraquecendo a influência do exército imperial com o imperador, fortalecendo a estratégia de avanço para o sul da Marinha Imperial. Uma estratégia que em dezembro de 1941 levou ao ataque japonês contra Pearl Harbor e a outros 10 alvos espalhados pela Ásia e pelo Pacífico. Mas, mesmo assim, as divergências, tensões e rivalidades entre o exército e a marinha imperial não terminaram, com ambos chegando mesmo a atrapalhar propositalmente os planos um do outro, como quando a marinha imperial levou semanas para informar o exército imperial da grande derrota sofrida em Midway em junho de 1942. Um atraso intencional que levou o exército imperial a mobilizar 3 divisões, o equivalente a quase 25 mil soldados, para rigorosamente nada.
Essa rivalidade envolvia também aspectos táticos e estratégicos, com a Marinha defendendo uma filosofia que envolvia o emprego de pequenas unidades bem treinadas e bem armadas, com o Exército defendendo uma filosofia envolvendo o emprego de gigantescas formações. Havia muito pouca coordenação entre esses dois ramos, e de fato, ao contrário do que fizeram todas as outras potências envolvidas no conflito, no Japão nunca houve um Estado-Maior conjunto das Forças Armadas, obrigando a que os dois ramos enfrentassem atrasos e burocracias para saberem dos planos um do outro. Além disso, muito por influência dos Zaibatsus, havia pouca padronização nas armas e equipamentos do Exército e da Marinha, com cada megacorporação visando, obviamente, o lucro, empurrando para o Exército e para a Marinha os seus próprios equipamentos e armas, sem se importarem muito com questões de padronização com outros equipamentos e armas vendidos por outros Zaibatsus. Toda essa rivalidade também resultou em ataques diretos, atentados e assassinatos, com oficiais do Exército e da Marinha se enfrentando diversas vezes em escaramuças. As reuniões envolvendo o alto comando desses dois ramos eram sempre muito tensas, com os oficiais revelando apenas o essencial dos seus planos, com receio de que o outro ramo fosse tentar algo para boicotar ou atrapalhar a realização desses planos. Toda essa desconfiança custou muito caro ao Japão, com a Marinha Imperial perdendo muitas batalhas por não contar com a devida proteção aérea dos aviões do Exército Imperial, e com o Exército Imperial perdendo muitas batalhas por não contar com o devido apoio logístico dos navios da Marinha Imperial. A ausência de um Estado-Maior conjunto e com megacorporações interessadas apenas no lucro, incentivando uma rivalidade ancestral entre o Exército e a Marinha, ajudou muito os Estados Unidos no seu avanço pelo Pacífico a partir de dezembro de 1941.